Muito boa noite! Está no ar o programa Papo Certo de hoje. Estamos aqui na UPRA TV, eu, Amanda de Oliveira e João Custódio. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é direito de trânsito. E para falar sobre esse tema está aqui o Dr. Rodrigo Nunes, advogado, especialista em trânsito e proprietário do RS Multas. Boa noite, Dr. Rodrigo. Boa noite, João. Boa noite, Amanda. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, nos envie a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 51914444555, que o Dr. Rodrigo vai responder a todas as suas dúvidas sobre esse assunto aqui no Papo Certo. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu quero iniciar esse bloco agradecendo a presença do Dr. Rodrigo, advogado especialista em trânsito. E também parabenizá-lo, pois ontem foi o dia do advogado. Parabéns ao Dr. Rodrigo e a todos os advogados. Obrigado. Hoje, o Papo Certo, nós vamos falar sobre as questões ligadas ao trânsito. Um tema diariamente provoca inúmeras dúvidas nos motoristas, além de atingir diretamente a vida de muitas pessoas que acabam perdendo suas habilitações em razão de multas e blitz. Parabéns, doutor Rodrigo, também pelo dia de ontem. Nessa noite, o tema é a nova legislação da pontuação na Carteira Nacional de Trânsito e também a polêmica situação das blitz com a realização de bafômetro. Então vamos à pergunta inicial para começar o Papo Certo de hoje. O que prevê a nova legislação referente a processos de suspensão por pontos da CNH? Boa noite a todos. Primeiro agradecer ao convite e dizer que eu retorno nesta casa muito contente. Eu sou formando da UBRA há mais de 15 anos, então bem contente de poder estar aqui contribuindo com a comunidade. Sobre a legislação, tá? Ela foi alterada em abril de 2021, que ela veio a entrar em vigor, e ela fez a mudança dos 20 para os 40 pontos. E, na verdade, existe uma pegadinha, tá? Porque não é 40 pontos na CNH. Ela começa com 40 pontos para multa leve e média e grave. Mas as multas gravíssimas vão diminuindo essa escala de pontuação. E tu vai chegar a 30 pontos se tiver uma multa gravíssima e a 20 pontos com duas multas gravíssimas. E eu acho legal levantar essa questão, porque o que é multa gravíssima? A maioria das multas hoje é gravíssima. Se pegar uma multa de 7 pontos, por exemplo, o sinal vermelho é 7 pontos, já derrubaria essa pontuação. Estacionar no local proibido é 7 pontos. Então, falar ao telefone é 7 pontos. Então, uma grande maioria das multas, ela te traz, vai te derrubando essa pontuação. Então, não caiam no conto dos 40 pontos. Vamos manter os 20 pontos e cuidar da CNH. Doutor Rodrigo, se passar a velocidade passar de 20%, também é 7 pontos? Não. Aí a gente tem um desdobramento dessa infração. Tá? E é bem interessante essa pergunta, João. Obrigado. Tu começa com até 20%, que é uma multa leve, de 4 pontos, e ela pode ser convertida em advertência. Tu vai para uma multa de 5 pontos, que ela vai entre 20% e 50%, e aí a gente vai para uma multa chamada mandatória, que é aquela multa que ultrapassa os 50% da pontuação e ela sozinha suspende a tua carteira. Então, tu vai ter um processo de suspensão em decorrência dessa multa acima de 50% da velocidade. Então, se está 40 km por hora, tu passa 60... Pode ter a CNH suspensa, só pela infração. Então, tem que cuidar também. E uma coisa que é interessante em relação a isso, que com a alteração da lei, na mesma lei, ela traz a previsão de tu ter a multa convertida em advertência. O que é isso? Inúmeras multas, que são as consideradas multas leve e média, que são aplicadas, se tu não for recorrente nessa infração no último ano, ela vai ser convertida em advertência. É obrigatório isso. Era uma faculdade do Estado até então
converter essa multa em advertência e agora é uma obrigação. Então, eu tomei uma multa de excesso de velocidade, 4 pontos, não sou recorrente, eu não sou incidente nessa multa no último ano, ela deve ser convertida em advertência. Automaticamente? Automaticamente. Antes era uma faculdade do Estado, agora automaticamente converte essa infração em advertência. Isso é bem interessante. Doutor Rodrigo, como vai funcionar tanto para motoristas e profissionais, quanto para os motoristas em geral, e quando a nova lei entra em vigor? Na verdade, uma parte já deu uma respondida aí. Mais ou menos também, vamos lá. O tema é bem grande, tem bastante alterações e bastante cuidados que a gente tem que ter, tá? O motorista profissional, a pessoa que tem o EAR, como a gente chama na carteira, o Uber, por exemplo, o motorista de aplicativo, perdão, ele tem que ter esse tipo de carteira. Por quê? Porque ele é motorista profissional. Então, esse tipo de motorista aí, claro, tem o motorista de C, D e E, que é um caminhoneiro, a pessoa que tem o curso técnico para direção de outro tipo de veículo. Motorista de ônibus, motorista de passageiro, transporte escolar. Cargas pesadas, enfim. Isso aí. Essas pessoas, elas ficam fixadas nos 40 pontos. Então, indiferente do tipo de multa que ela tomar, vai ser os 40 pontos para ela, ela só vai ter um processo se chegar aos 40 pontos. E uma coisa que é interessante também observar nesse caso, que o motorista profissional, ele tem a possibilidade de, ao chegar a 30 pontos, fazer um curso preventivo, uma reciclagem preventiva para zerar a carteira e voltar e manter a carteira, porque, vamos lá, o ganha-pão dele, né? Mas só o profissional, né? Só o motorista profissional tem essa opção. E a lei, você comentou que entrou em vigor em abril do ano passado. Abril de 2021. Ela é uma lei de 2020, de outubro de 2020. Ela entrou em vigor em abril de 2021 e já começou a ser aplicada pelo Detran Rio Grande do Sul. Já está todo mundo enquadrado na regra. Tem uma alteração também na aplicação no estado do Rio Grande do Sul, que é interessante falar, e sendo bem didático, todo mundo, e era uma coisa bem corriqueira, recorria aos pontos para caducarem. Vamos dizer assim. Ou seja, tu fazia o recurso da multa, passava de 1 ano e aquele ponto prescreveria da tua CNH. E não é assim que funciona. Mesmo que tu recorra uma infração, e isso é bem difícil de explicar até, se ela tiver em recurso e tu num período de 1 ano, não de dezembro a janeiro, é um período de 1 ano, pode ser de março a março, tu tiver a pontuação necessária para a instauração de um processo, o Detran tem até 5 anos para instaurar esse processo. Então, se tu está recorrendo de multas, está recorrendo e julgou todas as multas, demorou 3 anos e tu chegou à pontuação necessária para a instauração de um processo, tu vai ter um processo por pontos. E é legal também, se eu puder ir adiante, o processo por pontos são 6 meses sem CNH e um curso de reciclagem. Então, essa é a pena do processo de suspensão por pontos. Sim. Doutor Rodrigo, agora falando em bafômetro, existe algum nível de álcool que não gere multa? Amanda, a gente já trocou uma ideia antes sobre isso e eu me sinto confortável em falar. Primeiro, assim, eu não estou aqui para discutir a finalidade do auto de infração. Me compadeço com as famílias enlutadas em relação aos parentes perdidos em acidente de trânsito e também entendo o lado da pessoa que tomou uma cervejinha na saída do trabalho e se sente oprimida quando você cai numa balada segura e diz, faço, não faço, o que vai acontecer comigo? Mas existe sim e pode ser preso numa abordagem de embriaguez, sim. Mas vamos supor, se chegar a 0,04, a pessoa ela tem algum tipo de penalização nesse caso? Algum nível, tem um nível 0, hein? Vamos quebrar esse tabu aí, João. Vamos lá. Tu começa pela recusa. A recusa por si só, ela já é uma infração. E a recusa não quer dizer que tu está embriagado ou não. Tu te recusou a submeter ao teste. Pode ser de droga, pode ser psíquico ou de embriaguez, tá? Ela vai gerar uma multa lá de R$ 2.940 e pode ter um processo de suspensão de 1 ano da CNH, diferente da pontuação, que era 6 meses, aqui já passa para 1 ano a suspensão, tá? Não, mas eu vou fazer o bafômetro. Se tu fizer o bafômetro e der abaixo de 0,33, tu tem a mesma multa da recusa, tá? Tu vai ter essa mesma multa de R$ 2.940, tu vai ter um processo de suspensão instaurado também e ficar 1 ano sem carteira. O que muda? Se tu fizer o bafômetro e der acima de 0,33, tu tem um crime de trânsito.
Aí tu tem a prisão, vai ser lavrado auto de prisão em flagrante, tu vai para a delegacia e aí o delegado vai dar todo o andamento àquela questão ali, ou te manter preso, ou lavrar uma soltura para ti. Doutor Rodrigo, e existe a possibilidade do teste dar positivo e a pessoa não ter ingerido álcool e sim algum medicamento, ou isso é impossível? Tá. Só voltando um pouquinho ali antes, João, que eu não falei, na questão do etilômetro, se tu fizer o etilômetro, tem uma margem de erro, que é 0,04. Tomei uma cerveja, saí de um restaurante com uma cerveja, tá? Tem plena consciência do que está acontecendo, vou fazer o etilômetro. Fiz o etilômetro, deu 0,07. O agente de trânsito, ele tem que fazer uma contraprova. E ele tem a partir de 15 minutos até 1 hora para fazer essa contraprova. Essa contraprova, se ela der negativa ou der abaixo de 0,4, que é a margem de erro, tu tá liberado também. Então, é muito importante, a contraprova tem que ser ofertada, senão é uma nulidade da infração e aí a gente pode recorrer e discutir ela, tá? Perdão, qual que era a pergunta mesmo? A questão se a pessoa, por exemplo, tomou algum tipo de medicamentos ou um enxaguante bucal, e existe a possibilidade da pessoa cair, vamos supor, indicar lá que a pessoa consumiu álcool? Sim. A orientação, isso é bem complicado de tratar, mas a orientação, vamos partir do pressuposto que o agente está trabalhando, ele tem a fé pública. Então, o que ele está dizendo, o que ele está relatando ali é o que acontece com a gente. Se eu tenho alguma medicação, alguma prescrição médica de usar algum produto que tem ou pode acusar no etilômetro, a orientação é fazer, tá? Tu faz o etilômetro e a prova que vai depois derrubar essa multa. A gente vai fazer um recurso e provar que tu estava sobre o uso de alguma medicação que acusou no bafômetro. A recusa não é justificável pelo uso de um remédio, a não ser que tu consiga comprovar na hora para o agente de trânsito e ele não tem nem recusa. Ele te libera e tudo bem, mas se tu faz uso de algum medicamento, faz o bafômetro e depois a gente vai provar o porquê que deu positivo. Perfeito. Nós faremos então agora um rápido intervalo e nós já voltamos com o nosso Papo Certo. Fique com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta às 8 da noite estaremos aqui ao vivo na Ubra TV e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta. Temos conosco hoje o Dr. Rodrigo Nunes, advogado especialista em trânsito e proprietário da RS Multas. E nós já temos algumas perguntas dos telespectadores através do WhatsApp 51 91 444 555. O Gustavo de Viamão pergunta: quando o condutor atinge a pontuação máxima da carteira, como ele deve proceder? A entrega da carteira do CNH é automática ou como funciona, doutor? Vamos lá, João. Como é que funciona? Se tu atingir a pontuação para a instauração de um processo, o Detran vai instaurar e deve te notificar. Tá? Hoje a notificação ela pode ser feita via Gov, hoje todo mundo deve ter a carteira digital no celular e ali tu pode receber a notificação ou uma carta em casa, tá? Então, tu atingiu a pontuação, tu não precisa fazer nada. Tu aguarda e se tu for notificado ou ficar acompanhando pelo site do Detran, tu tem um processo instaurado, tá? Tendo o processo instaurado, se tu optar por cumprir, não precisa fazer nada. Os prazos vão passar, tu vai ter a carteira bloqueada automaticamente e aí tu vai estar cumprindo o prazo de 6 meses, que é o que prevê para um processo de suspensão. Ao final do prazo, tu pode procurar um CFC, fazer a tua reciclagem, que são 30 horas aula,
e mais a prova de reciclagem, tá? Fazendo isso e passando, claro, tu tá apto a voltar a dirigir. É importante falar que se tu for pego, ou se tu dirigir durante a suspensão, tu tá incorrendo no artigo 1622 do Código de Trânsito, que é considerado crime também. E aí, a partir disso, tu pode ter tua carteira cassada. E a cassação é uma pena um pouco mais grave, na verdade, que é a perda da carteira por 2 anos e tu tem que te reabilitar, além de responder um processo crime sobre isso, que é pesada, né? Que a pena pode ser de 6 meses a 1 ano de cadeia. Então, doutor, nesse caso, vai ser notificado, acompanha pelo site o processo, mas não precisa entregar a carteira, já automaticamente ela está bloqueada. Isso, tu passando o prazo, ela vai ser bloqueada automaticamente e tu já está cumprindo essa suspensão. 6 meses. Para multa de processo de suspensão, tá? Por infração, porque as penalidades elas mudam. A gente tem as chamadas multas mandatórias, que eu já falei antes que a multa, uma delas é acima de 50% da velocidade. Mas manobra perigosa, embriaguez, dirigir com ameaça pedestre, a gente tem uma série de multas que por si só geram um processo de suspensão na CNH. Uma vez só já perdeu. Já perdeu a carteira. Ou a reincidência em algumas multas também acontece. Então essas multas, aí cada uma tem o seu prazo de suspensão que deve ser cumprido. Assim como a cassação é 2 anos, a embriaguez é 1 ano, essas multas podem ter 3 meses, por exemplo, para excesso de velocidade e assim por diante. Perfeito. A nossa telespectadora Júlia de Esteio está perguntando onde que ela pode consultar a pontuação da CNH dela. Boa noite, Júlia, tudo bem? Então, Júlia, é uma boa pergunta e uma pergunta bem comum, tá? Tu pode entrar no próprio site do Detran RS, lá tu vai ter um espaço para preencher os teus dados. Basicamente, tu vai em consulta a pontuação, aí vai ter que informar lá o número da tua CNH, o número da tua RG, o teu nome completo e a tua data de nascimento. Ali, tu vai ter todo o teu histórico de pontuação. Para processo de suspensão, o caminho é quase o mesmo, tá? Quero consultar se tem um processo de suspensão na minha carteira. Porque é comum as pessoas consultarem e a carteira está lá como normal. E tu vê todo o teu histórico de pontuação e não tenho nada. Não é bem assim, gente. Tu vai ter que ir em uma outra aba, em consulta a processo de suspensão / cassação do direito de dirigir, coloca os mesmos dados, que é a RG, número da CNH, data de nascimento e o nome completo. E ali ele vai te trazer essa informação, se existe processo, qual o prazo de defesa desse processo e por qual motivo ele foi instaurado. Além do site do Detran, tu tem a CNH digital. Então, quem tiver CNH digital pode entrar ali, tu vai ter um campo onde está a CNH, um campo onde tem os veículos da pessoa e o campo de infrações. Ali tu vai ver todas as multas e vai conseguir ver a tua pontuação também. Doutor Rodrigo, uma pergunta. Após 12 meses, aquela pontuação ela desaparece? Pois então, João, não é. Não. Foi assim, isso é uma interpretação da lei, tá? O Estado do Rio Grande do Sul entendia até o ano passado que tu recorrendo da infração passava aquele ano e a gente chamava os recursos protelatórios e por isso que existia um volume absurdo de recurso e um volume tão baixo de deferimento nas defesas. Porque o pessoal fazia para protelar mesmo, vamos dizer assim. E aí passava um ano e entendia se caducava os pontos. E não é. Se tu recorrer daquela multa, quando ela confirmar e dentro daquele período de 1 ano tu somou a pontuação para instauração de processo, tu vai ter um processo instaurado sim. E aí só tem que ver se tu vai estar nos 20 pontos, nos 30 pontos, nos 40 pontos, mas tu pode ter um processo instaurado em até 5 anos. Outra dúvida aqui do telespectador, meu nome é Marcelo, sou do Sapucaia do Sul, a minha pergunta é se eu for pego no bafômetro e der positivo, é certo que vou perder a minha carteira? Pergunta do Marcelo. Boa noite, Marcelo. Então, não é certo, tá? Vamos tentar simplificar para todo mundo, tá? Toda multa que tu recebe, tu vai ter uma notificação, tá? Para que serve essa notificação? Ela é um auto de infração, ela não é uma penalidade ainda, é mais ou menos assim. Marcelo, tu está sendo autuado por recusa, um exemplo, tá? Tu tem esse prazo para te defender lá, ou se é o caso de uma multa de excesso de velocidade, até para indicar condutor, tá? Tu não te defendeu, essa multa ela é convertida em penalidade, ela vira uma infração, que normalmente é aquela infração que tu recebe em casa com um código de barras. Ela já é uma penalidade, tá?
tu pode recorrer também. Isso chama o princípio da ampla defesa do contraditório, que está lá na Constituição Federal. Tu tem direito a te defender. Por mais que o agente público ele tenha fé pública, esteja empossado da fé pública na hora da infração, ele pode cometer erros. E para isso serve a defesa e o recurso. Passando isso, a gente tem toda a esfera judicial ainda. E então, não é certo, tomei a multa, não é certo, vai perder a carteira. Procura um especialista, e é o que eu digo, o direito de trânsito ele é muito específico na área, a gente atua basicamente nisso. Procura um especialista que ele vai te orientar e vai tirar todas as tuas dúvidas e vai te ajudar no que for necessário para garantir o teu direito. Agora não. Tomei uma multa de bafômetro ou de recusa, não é certo que tu vai perder a carteira. Bom, o papo está muito bom, mas vamos à última pergunta então. O Luiz Cláudio, de Estância Velha, perguntou o seguinte: se eu pagar a multa, fica reconhecida por infração por eu ter sido pego no bafômetro ou não? Essa pergunta, Amanda, é uma pergunta bem comum e é uma pergunta que muita gente erra. Porque tem muita gente que toma multa, vai lá e paga ela. Mais ou menos assim, tô pagando e está resolvendo o meu problema. E não é assim que funciona. A multa, ela é vinculada ao veículo. O pecúnio da multa, o valor da multa, fica normalmente preso no carro. Mas a pena da multa é do condutor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou num carro locado. Tomei uma multa em um carro locado de recusa. Eu pagando a multa, eu estou livre da pena? Não. Mas também a multa é vinculada à locadora. Então a locadora vai me cobrar no meu cartão de crédito, provavelmente, esse valor. Então, pagou a multa, vai ter a penalidade. O pagamento da multa é só o pecúnio dela. A pena prossegue e tu vai responder por essa multa. Essa é uma pergunta que acontece bastante, o pessoal erra bastante. Senão era fácil, né? Vou lá, pago a multa, resolvendo o meu problema. Exatamente. João? Bom, falando nisso, o correto é falar bafômetro ou etilômetro? E se der positivo, o motorista é preso na hora? Então, o bafômetro é um nome, vamos dizer assim, popular do etilômetro. O etilômetro é um nome técnico e a gente usa mais aqui no Sul ainda a terminologia de bafômetro. Existe um novo aparelho sendo testado que eles estão chamando esse mais de bafômetro, que ele detecta o álcool pelo ar. Que a PRF já está em teste com esse aparelho, ela bota dentro do veículo ali, detectou a molécula de álcool no ar, aí seleciona o veículo para passar pelo procedimento ou de recusa ou de etilômetro. Mas o bafômetro é um nome, um jargão, vamos dizer assim, um nome mais popular para o aparelho etilômetro. Deu positivo, tu só vai ser preso se der acima de 0,33, e aí tu vai ser conduzido a uma delegacia ou também se o agente de alguma outra forma detectar embriaguez. Dúvida importante, tá? Me recusei. Eu posso ser preso? Pode. Por quê? Se o agente constatar embriaguez, ele pode fazer isso por termo testemunhal, por exame clínico, ele tem outras formas de detectar essa embriaguez, ele pode te prender sim. Então, não, eu me recusei ao bafômetro, tô livre, vou pagar a multa, não resolve o teu problema. Muito obrigada. Eu quero agradecer, então, a presença do Dr. Rodrigo pelos esclarecimentos. Boa noite a todos. Muito obrigado e boa noite a todos. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos segunda-feira, às 8 da noite, ao vivo, para mais um Papo Certo com o Dr. Luiz Afrânio Araújo, advogado da Virano Advogados, e ele que é especialista em direito do trabalho, falando sobre o trabalho remoto. Um bom final de semana a todos e até segunda-feira.